poxa vida, a minha vida dá um livro. Pois é, dá um livro, exatamente isso, história, você entende? Por quê? Porque toda a vida é uma história. Que histórias são coisas que as pessoas gostam, né? E tipo assim, a gente já tá meio que tipo careca de saber, que todo mundo gosta de uma história. Você sabe qual é a história que mais as pessoas se conectam, que mais as pessoas gostam de parar, de escutar? É a tua história, é a minha história. É a minha história quando eu conto ela naquele grupo de amigos. É a tua história quando tu conta naquele grupo de amigos. É ou não é? Duvido alguém não parar para escutar uma história, a não ser que tu conte sempre a mesma história, aí começa a ficar chato, né? Mas é impossível que qualquer ser humano na face da Terra tenha uma história só. Cara, nós temos várias histórias. É claro que umas mais intensas, né? Outras mais tranquilas, mas todos nós temos uma história. Cada dia, na verdade, é uma história. E é tão louco isso que eu fico pensando o seguinte: por que eu parei para fazer esse vídeo aqui? Porque eu estou escrevendo uns negócios ali e tal, né? E alguns projetos para 2020, falar sobre sonho, né? E todo sonho envolve uma história, né? Pode ver, todo mundo que vai contar a realização de um sonho, ele começa contando a trajetória de uma história. Então é meio louco isso, porque às vezes a gente fica pensando assim: ai, mas eu sofro tanto, ai, mas eu não consigo as coisas. Fica tranquilo, bicho, tu tá construindo a tua história. Tu tá fabricando toda a tua história. Você imaginou como seria sem graça? No estalar de dedos, no gênio da lâmpada, dando pá, puf, aconteceu tudo. Pô, mas como é que tu realizou isso? Como é que tu conquistou isso? Então assim, eu esfreguei uma lâmpada, um gênio, eu pedi e ele me deu. Tá, mas acabou? Aí tu vai dizer, acabou. A história é o grande barato. Só que a gente tem que começar a perder essa mania de achar que só a história dos outros tem validade. Só a história dos outros tem legitimidade. Só que qual é a história que mais tem legitimidade, que mais conecta, que mais faz sentido, que é a legitimidade ali, escancarada, escrachada na frente de todos, é a tua história. É quando você conta a tua história naquele grupo de amigos. É quando você conta a tua história nas tuas redes sociais. Me fala sinceramente, você já narrou uma história tua nas tuas redes sociais? Se você nunca fez isso, faça. Faça e depois você venha nesse vídeo aqui e diz assim, pô, fiz. Pô, não é que as pessoas comentaram, pô, foi um dos posts que mais deu engajamento. Porque todos gostam de ouvir uma boa história. É claro que se você contar uma história triste, as pessoas vão se conectar mais. Por quê? Sei lá, entendeu? Mas por alguma razão a gente se conecta mais com histórias tristes. Quando você está contando a história triste, meio que tipo o final a galera já sabe, então ela se torna interessante de escutar mesmo que seja triste. Por que o final já sabe? Porque você está ali. É como eu chegar e dizer para você assim, ó, poxa vida, quando antes da Sofia nascer e tal, que é a minha primeira filha, eu e minha esposa passamos por uma crise terrível, tu entende? Terrível. Aonde, para você ter uma ideia, ela já estava grávida, nós morávamos num prédio onde eram 64 degraus, né, para subir, 64 degraus para descer. Eu não tinha trabalho, a minha esposa ela fazia bijuteria, cara, ela ganhava 10 reais por dia, e esses 10 reais por dia era o que a gente usava para comer, para você ter uma ideia, tá? Chegou um momento que não tinha mais nada na geladeira, nada, e quando eu digo nada é nem luz, porque abria a porta da geladeira, nem luz tinha dentro do negócio lá. Tu entende? E assim eu comecei a estruturar a minha história. Quando eu entendi que aquilo fazia parte da minha história, eu nunca deixei assim baixar a cabeça. Sabe? A minha esposa pode ver esse vídeo, até legal, ela veio comentar aqui, assim, eu vi, né? Porque eu nunca, quem me acompanha, quem sabe que eu não baixo a cabeça nunca. Se tinha uma pessoa motivada, tipo, por natureza, sou eu. Natureza do quê? Da história, porque eu tenho convicção de que eu estou construindo a minha história. Então, por mais triste que seja em alguns momentos, por mais feliz que seja em outros momentos, ainda assim faz parte da história. Por quê? Porque não teria muita graça se as coisas acontecessem, puf, no estalar de dedos, né? Não teria graça. Tipo assim, pô, mas como é que tu conquistou esse negócio? Como é que tu, pô, e a casa, e o carro, e a viagem, e essa plástica que tu fez, sei lá, o que seja lá, tu entende? Aí tu vai chegar e vai dizer assim, não, então isso aqui apareceu um gênio, né? Eu pedi, instalou o dedo e eu teve. Aí a pessoa vai dizer assim, tá, mas é só isso? Aí eu vou dizer, não, é só isso? Tá, não tem mais, não aconteceu mais nada. Não, foi só um instalar de dedo. Você entendeu? Então é louco, porque às vezes a gente não quer passar pela história, né? Mas a história que é o legal, é que nem uma viagem. O legal da viagem é o quê? É o destino ou é a viagem em si? É a viagem. A viagem é mais legal do que o destino. Aí tu chega no destino e já quer voltar, né? Então eu quero te encorajar a você contar suas próprias histórias. Para de ficar querendo contar a história dos outros, tu entende? Vou contar a história do Napoleão Hill, porque o Napoleão Hill lá... porque vou contar a história de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo... Pô, tá todo mundo careca de saber a história de Jesus Cristo. Começa a contar a tua história. Mas eu sou cristão, como é que eu não vou contar a história? Então conta a história que Jesus Cristo está fazendo na tua vida. Conta o teu testemunho, conta a tua história, mas conta a tua história, sabe? Para de ficar contando a história dos outros como se a tua história não tivesse legitimidade. E a tua história é a que mais tem legitimidade, porque você está ali.
Sabe, é o próprio contador da história que está ali. Então eu quero te encorajar a você ir nas tuas redes sociais e contar a tua história. Vai lá, não sei se você não se dá muito bem com vídeo, escreve, né? Não precisa ser uma coisa muito comprida, né? Qual é o passo a passo para contar uma história? Pô, tá aí até um tema para um vídeo, né? De repente montar um vídeo. Eu poderia montar um vídeo explicando. Se você acha que isso é interessante, comenta aqui. Eu quero ver um vídeo. Se alguém comentar que eu quero um vídeo de como montar uma história, eu prometo porque eu gravo esse vídeo aqui, né? Porque realmente existe um passo a passo. Eu aprendi isso aí com o Leandro Aguiari, tá? Inclusive você pode procurar o Leandro Aguiari nas redes sociais, é um cara extraordinário. Ele que me fez entender a importância das histórias. Ele que é um cara que me fez entender o quanto... as séries, Netflix e filme, o quanto existe toda uma estrutura pensada. Então eu assisto The Walking Dead e eu fico analisando os conflitos internos, conflitos externos, conflitos filosóficos. Pô, é muito legal. E aí quando eu trago isso pra minha história, eu vejo assim os conflitos internos que eu tive numa das piores fases da minha vida, os conflitos filosóficos, as coisas que, mas não era pra ser, mas foi e tal, os conflitos externos, que eram as situações que apresentavam e tal. Então essa é a minha história, né? Essa é a minha história. E eu vejo que quando eu paro e conto ela num grupo de amigos e tal, as pessoas falam assim, cara, que loucura! Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você o seguinte: você já deve ter escutado, né, aquela máxima que diz assim que, poxa vida, a minha vida dá um livro. Pois é, dá um livro, exatamente isso, história, você entende? Por quê? Porque toda a vida é uma história. Então, mais uma vez eu digo, para de ficar querendo contar a história dos outros e começa a contar a tua história. E começa isso já, ou seja, terminou de assistir esse vídeo aqui? Sim, vai nas suas redes sociais, vai assim, pessoal, vou contar um pedaço da minha história aqui. Começa assim, vou contar um pedaço da minha história e escreve alguma coisa, ou faz um áudio, ou faz um vídeo, sei lá, faz alguma coisa assim que você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vão comentar, pô, não sabia, pô, que legal, pô, você é uma inspiração pra mim. Você vai tirar coisas desse tipo, beleza? Fica a dica pra você aí, se você é inscrito no canal, show de bola. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like no vídeo aí e tamo junto. Bora fazer história, contar história. Esse é o grande ponto de desafio, beleza? Abraço, até mais!